Ah, eu tenho. Que legal, cara. Gratidão, gratidão. Deixa só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo transmitir ao vivo lá no YouTube. Olha, que legal! Que trabalho maravilhoso. Só deixa eu. Qual que é o tema mesmo? Só para me colocar no YouTube ao vivo lá. Rapaz, eu vou falar aqui sobre PNL com o tema Empoderamento. empoderamento emocional. Vamos usar a programação neurolinguística para ter um melhor equilíbrio das nossas emoções. Estamos no ao vivo lá no YouTube também. Que bom. Você tá de Jack, a aula é sacanagem. sua. Fica à vontade. Vamos lá, então. Bom, esse nome maluco aí, dizem que sou eu, né? Estudei um pouco de neurolinguística, fiz alguns cursos de coach. Eu criei aí essa metodologia chamada sinapsis, que vem de sinapses, né? Que é os neurônios lá se comunicando um com o outro, da onde surge a formação dos pensamentos. Então, aí, criei esse nome, sinapsis, que é Sistema de Neuroaprendizagem em PNL, Coach Integral Sistêmico. É uma abreviação aí. Empoderamento emocional é uma forma que a gente tem da gente pegar e melhorar a nossa pegada aí com as nossas emoções, né? Que acontece muitas vezes quando nós descuidamos, nos distraímos, é o que na programação neurolinguística nós chamamos de sequestro da amígdala cerebral, que é aquela ervilhazinha que nós temos lá no cérebro, e quando há um grande pico de emoção, é como se o cérebro entrasse num sistema automático e ele começasse a agir por ele mesmo. Aí nós perdemos o controle das nossas emoções. Aí a nossa razão não, mesmo que a gente perceba que a gente está fazendo algo, a gente não consegue mais evitar de fazer aquela coisa, por mais que a gente entenda que ela é errada, porque a emoção tomou conta do nosso fazer, das nossas atitudes, certo? Então, Mind Design, que é um design aí de mente, né? Apenas um nome, sou terapeuta sistêmico também, tá? Estudei hipnoterapia, reiki também, sou casado, tá? Esse é um projeto que eu faço parte. O World NLP é uma certificação aí da PNL, sou filiado ao Combrapsi, que é o Conselho Brasileiro de Psicoterapias. Tá? Eu ofereço alguns cursos reconhecidos com esse certificado e com esse selo, ok? Vamos passando aqui, mas afinal, o que é empoderamento emocional? Alguém aí no grupo poderia participar aí com a ideia, a percepção que tem desse tema? Aqui a gente tem uma pegada muito assim, a pessoa põe a percepção dela e a gente vai expandindo a partir daquela ideia que as pessoas têm de um conceito. O que vocês entendem por empoderamento emocional? Cadê, gente? Vamos participar? Eu estou aqui para aprender com vocês. Bom, expandindo aí, o empoderamento vem de empoderar, né? Que é dar poder ou aumentar o poder. E o que a gente tem poder de fato na vida? Já pararam para pensar sobre isso? Como que eu faço para ter poder de algo? Você vai falar que conhecimento é poder? Por que conhecimento é poder? Porque a gente não consegue interferir na nossa vida naquilo que nós não temos conhecimento. Aquilo que passa na nossa mente, nós estamos de uma forma assim, inconsciente ou sem consciência daquilo, aquilo passa como distraído e o nosso cérebro, da maneira que ele puder, da forma que ele possa economizar o máximo de energia possível, ele vai tentar lidar com aquilo. E por isso que nesses momentos automáticos, muitas vezes, nós não temos o nosso maior nível possível de desempenho. Ele chega num ponto, como o nosso cérebro quer economizar energia, nós não usufruímos, a vez, aquele fluxo máximo, né? Nós não entramos no flow, né? Naquele estado de fluxo. E a ideia da pegada do empoderamento emocional é o quê? É a gente aumentar esse poder de autocontrole das nossas emoções. Lembrando que as nossas emoções, nós não vamos ter um controle pleno delas, porque não é para ter. É uma forma que o nosso cérebro tem de nos proteger. Então, a gente não tem um controle emocional, que isso é uma
ilusão. Na verdade, todo controle, basicamente, quase, do ser humano é meio que uma ilusão, né? É uma ideia do ego lá, que ele adora muito controle, mas isso não funciona muito bem assim. Então, o que existe é o que a gente se auto-influenciar para que nós consigamos ter melhores resultados. Então, o que é empoderamento emocional? É poder me auto-influenciar da melhor maneira possível, com técnicas, conhecimento da programação neurolinguística, qualquer coisa que me traga autoconhecimento, em que, através disso, eu consigo perceber a emoção que eu estou tendo, ver se ela é uma emoção que faz sentido para aquele propósito do momento, para aquele lugar que eu esteja, ou para aquele caminho, para aquela meta que eu estou lidando. E aí, às vezes, até fazer um alinhamento. Poxa, eu preciso ter outro tipo de emoção. Eu preciso estar mais focado nessa emoção. E aí, quando eu começo a ter consciência dessa emoção, nós começamos a chamar, inclusive, as emoções de sentimentos. Porque o que difere uma emoção de um sentimento nada mais é que uma consciência da emoção. Quando eu começo a ter uma consciência da emoção, na verdade, estou começando agora a ter um sentimento. Eu consigo ter um certo controle, uma certa influência sobre essa emoção a partir do momento em que eu tenho percepção, tenho consciência dela. Então, o que nós precisamos fazer é o quê? Criar um paraíso emocional. O que é esse paraíso? Onde eu vivo naquelas maravilhas, né? E o paraíso seria um equilíbrio entre a razão e a emoção. Eu conseguir perceber aquilo que é preciso e conseguir, através dessa percepção, influenciar e criar esse equilíbrio aí entre emoção e razão. Ok? Existe uma frase antiga, bem antiga, que diz que como é dentro, assim também é fora. Então, as nossas emoções, elas começam de dentro para fora, né? E esse é um processo que funciona através de um pensamento que nós temos, e a partir do momento que eu foco nesse pensamento, ele vai criar uma certa emoção, um certo sentimento referente àquilo. Então, não tem como a gente pensar em guerra, por exemplo, e sentir amor, sentir paz, porque são tipos de pensamento que vão trazer sentimentos e emoções que são congruentes com eles mesmos. E aí eles são antagônicos àquilo que nós estamos desejando. Então, todo sentimento, ele vai brotar lá no fundo, na verdade, de um sentimento, de um pensamento, perdão. Então, estar atento àquilo que nós pensamos é uma forma que nós conseguimos nos autopoliciar e trazer a melhor gestão das nossas emoções. Vou falar um pouquinho sobre a PNL, a programação neurolinguística, né, que é a arte de programar os nossos pensamentos para que nós possamos ter o controle desses pensamentos. Entender que a nossa história de vida, a nossa cultura, a nossa escola, nosso pai, a nossa mãe, a nossa bagagem, ela vai influenciar. Elas vão ser bloquinhos que vão criar todo um filtro que vai fazer com que nós tenhamos um certo tipo de pensamento, um certo padrão. Né? Então, a estrutura subjetiva do cérebro, a gente estuda com a PNL, que fica uma forma mais fácil da gente falar assim, né, que é a programação neurolinguística. Então, o cérebro, a PNL, ela tem que estudar o quê? Como que o cérebro funciona. E ela nasceu do processo da gente criar modelagem. Como que eu sei lá que aquele terapeuta ou aquele profissional, aquele empresário consegue ter esses bons resultados? Aí, o John Grinder e o Richard Bandler, que fundaram a neurolinguística, a PNL, a programação neurolinguística, através desse desejo de modelar pessoas, de copiar o modelo dela e ter os mesmos resultados, eles criaram esse manual da excelência humana, que é esse manual de como conseguir isso. Ok? Então, mais um pouco sobre o conceito aí, ó. É a maneira de usar a linguagem da mente para atingir consistentes resultados que nós desejamos de forma específica. Então, queremos atingir um resultado. Então, como que eu uso, eu converso comigo mesmo, com a minha mente, com a mente da outra pessoa, através da comunicação, para que eu consiga ter os melhores resultados. Por isso que vem o neuro do sistema nervoso, né? E aí no qual nós conseguimos conectar com os sentidos, porque a comunicação, ela passa pelos sentidos, né? Tato, olfato, paladar
visão e audição. Então, linguística vem da parte da linguagem, né? Então, programação neurolinguística. E é onde a gente usa a linguagem de uma forma verbal ou não verbal, né? Através de sons e imagens, para que nós possamos atingir aquilo que nós desejamos. Vou dar uma pincelada bem rápida. Quando chegar numa parte assim, eu quero entrar mais a fundo, nós vamos entrar. Então, a programação é a habilidade de descobrir os programas na qual operamos. Nós detectamos como estamos operando e se aquela forma de operar, aquele modelo não condiz, ou pelo menos não é um modelo mais assertivo, ou de uma forma assim, que nos leva mais rápido e mais eficiente, nós podemos alterar esses programas e ter um resultado mais assertivo. Conseguindo acompanhar por aí, né, pessoal? Então, aí a PNL ela vai trabalhar de um relacionamento intrapessoal e interpessoal. É da onde nós vamos conseguir nossas emoções. Então, esse relacionamento interpessoal é entre, né? Quando é entre pessoas. E intra é quando nós comunicamos com nós mesmos. Né? E a palavra comunicação ela vem do latim. Comunicare. É quando eu quero partilhar algo. Quando eu torno comum. Inclusive, eu posso tornar comum para mim mesmo. Como comum para mim mesmo? Quando eu faço de uma forma que eu tomo consciência. Quando nós não temos consciência, aquilo não está comum nem para nós mesmos. Então, aí o processo de melhorar a nossa percepção das coisas, de trabalhar os nossos sentidos para perceber o nosso mundo interior em conflito, em contraste e em harmonia, quando precisa, com o mundo lá fora, nós vamos fazer com que nós conseguimos influenciar esse mundo aqui dentro e esse mundo lá fora. Perfeito? Deu para pegar por aí? Então, através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações de si, tornando o ato de comunicar essencial para a vida e para a sociedade. Já pensou a comunidade hoje sem se comunicar? Como que seria? Loucura. E a partir desse processo, há também o processo de interpretação, né, galera? E aí, muitas vezes, acontecem os probleminhas. As pessoas dizem uma coisa e nós interpretamos outra. Nós dizemos uma coisa e as pessoas interpretam outra. Aí, para a programação neurolinguística, nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos comunicar. Então, nós temos que perceber com quem nós estamos falando, né, quem é o público, e tentar trazer nossa linguagem de uma forma ajustada para que aquela pessoa que está nos ouvindo possa nos entender. Tá? Então, às vezes, a nossa linguagem ela precisa estar sempre sendo ajustada. Por isso que no início eu tentei pegar o máximo possível aí, como que é o grupo de vocês, aí para eu tentar trazer uma tentar conduzir o conteúdo de uma forma que faz mais sentido para vocês. Mas como vocês estão buscando autoconhecimento e a programação neurolinguística é uma ferramenta top para desenvolver o autoconhecimento, então aí vocês também estudaram alguma coisa sobre isso, é mais ou menos essa pegada que nós vamos trabalhar. Daqui a pouquinho eu vou mudar um pouquinho o ritmo, vocês vão entender por quê. Então vamos lá. E como as emoções nos afetam? No início eu falei lá de uma questão chamada sequestro da amígdala cerebral. Nós temos no nosso cérebro, lá no centro, uma amígdala, né, que é tipo uma carocinha de azeitona, que ele é responsável por disparar nossas emoções de acordo com aquilo que o nosso cérebro, o nosso sentido vão percebendo à nossa volta. Né? Então, por isso que às vezes nós somos atacados por uma sensação de medo. Por quê? Porque o nosso cérebro, através do nosso pensamento, da nossa percepção do que está acontecendo à nossa volta, ele nos libera medo, para que nós possamos fugir daquela situação, para nos proteger, ou para ficar. O medo ele sempre vai nos trazer aí um objetivo de fuga ou de ataque. Os dois é para nos proteger, certo? Então, essas emoções vão sempre nos afetar de alguma maneira. Tanto que essas emoções, emoção, né? O são aí, ele vem de ação, né? Como se emoção significasse entrar em ação. Então, o nosso cérebro, nós temos que entrar numa certa ação. Então, a emoção ela é um combustível para que o nosso corpo se movimente. A nossa inteligência forte, a tendência é que nós
façamos algum movimento. Inclusive, quando nossas emoções estão nos pegando e nós não fazemos nenhum movimento, ficamos congelados, aí começa a acontecer algumas sensações estranhas no corpo. Por isso que muitas vezes eu senti um ataque de ansiedade, a pessoa tá ali, vai ficar batendo o dedinho, balançando as pernas, porque é alguma emoção que está ali pedindo alguma ação e nós, às vezes, meio que congelamos essa ação que é necessária. E uma ação que não está alinhada com o resultado é porque provavelmente a emoção, o pensamento que está gerando tudo isso, não está condizente, está desalinhado. Então, esse desalinhamento vai gerar, mexer lá no resultado final, né, através das nossas ações. Nós precisamos mudar o nosso pensar, nos auto-influenciar através de imagens, de sons, mensagens, para que nós possamos nos auto-influenciar. Beleza? Então, tá. Como as informações chegam no nosso cérebro? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que o nosso cérebro recebe informações? Quem se propõe? Para a gente pensar mesmo. Alguém aí tem um palpite de como isso acontece? Jack, fala de novo a pergunta, por favor. Como as emoções, as informações, como as informações chegam no nosso cérebro? Informações, elas vão vir, elas Não vão... seria pelas sinapses neurais, não? Antes disso acontece algo. Gatilhos? Também, mas através de quê? Qual o mecanismo? Caminha por aí mesmo. Não é defesa, não. Mecanismo de defesa, não. Não. É um mecanismo de ferramenta. Qual ferramenta, vamos chamar assim, que o nosso cérebro usa para receber informações? Quando eu falo com você aqui, o que você usa para você me escutar? Sentidos. Ouvido, né? Exatamente. Então, o nosso cérebro, ele capta informações do mundo exterior através dos sentidos. Tá? E aqui, nessa parte de sentidos, nós já começamos a lidar com infinitas possibilidades. Por quê? As pessoas escutam de forma diferente, elas veem de forma diferente e elas sentem de forma diferente. Né? Então, dentro do sentido, nós temos tato, olfato e paladar. Uma pessoa é mais palativa, outra é mais olfativa e outra é mais do tato. Então, só aí temos uma diferença. Aí, junto com tudo isso, é mais visual, outra é mais auditiva, mais sinestésica. Então, aí há vamos dizer assim, várias configurações de usar esses 5 sentidos para perceber o mundo. E essa forma que está a minha configuração, ela vai gerar uma perspectiva, vai gerar um filtro, uma lente, como se fosse uma lente de óculos com certo grau, e que esse certo grau vai fazer com que eu veja o mundo lá fora de uma certa maneira. Considerando que toda a minha história de vida, a minha experiência, todos os programas que eu tenho, o meu perfil comportamental, tudo isso vai contribuir para que esse filtro seja gerado. Então, assim eu me torno também, né, através da minha data de nascimento, do ano que eu nasci, o pai que eu tive, a mãe que eu tive, o irmão que eu tive, o professor que eu tive, o momento que eu estava, esse conjunto de situações ao qual é única, que nenhum corpo ocupa 2 lugares ao mesmo tempo, né? Nós somos seres únicos, então a partir desse conjunto de coisas nós nos tornamos únicos numa percepção única do mundo e da realidade. Ok? Então, nós temos aí o quê? Uma forma de mexer essas configurações e compreender como que o outro vê o mundo e tentar transmitir como que eu percebo o mundo para o outro. Então, é uma comunicação, uma partilha. Eu passo para o outro a forma que eu percebo, o outro passa para mim, mas sempre vai ter alguma diferencinha, algum detalhe mínimo em que vai fazer que as pessoas sejam únicas na sua percepção do mundo.
Mas existem padrões, e esses padrões nós podemos usá-los para que nós possamos influenciar a nossa realidade. Chegando até aí, então aqui nós temos um desenho aqui, não sei quem está no telefone, talvez não vai conseguir ver direito. Ver se consegue dar um zoom aí. Então aqui nós temos uma ilustração de como está a nossa cabecinha lá, e através dos sentidos, né? Lá chega a percepção. Só que quando isso chega na nossa cabeça, o que vai acontecer aqui, ó? Além de vir pelos sentidos, né? Boca, olfato, tato, paladar, pelos nossos sentidos todos, o que vai acontecer? Ele vai passar por esse filtro. Se vocês verem aí na testa aí, ó, lá em cima, perto do cabelinho, está escrito filtros. Então, os principais filtros que a nossa mente tem chama-se distorções, generalizações e omissões. Então, ontem eu estava até conversando com a Janaína ontem sobre isso. Nosso cérebro faz isso o tempo todo. E essas distorções, gerações e omissões, eles são usados para gerar, inclusive, nossos padrões de crença. Nossas crenças, muitas vezes, são distorções, né? São generalizações. Por exemplo, uma crença, todo político é corrupto. Isso é uma generalização, né? Todo, ninguém, sempre, nunca. Então, são generalizações. E a maioria das vezes, quando nós usamos generalizações, é bem possível que nós estamos fadados a cometer algum erro. Né? Então, nós temos que ter cuidado com essas palavrinhas aí da generalização. E a omissão é tipo assim, ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei sobre o PNL com a pessoa. Então, eu estou omitindo quem é. Quem é essa pessoa? Então, nós usamos perguntas. Inclusive, uma das técnicas do coaching é fazer perguntas como essa, para que a gente consiga explorar e detectar e eliminar essas generalizações, distorções e omissões. Né? Com quem que você estava falando sobre neurolinguística? Então, essa pergunta, ela faz o que? Ela tenta quebrar, né? O objetivo dela é quebrar essa objeção da pessoa em ocultar quem é a pessoa, né, que estava falando sobre, no caso aqui do exemplo de PNL. Igual, às vezes, a gente pode usar isso de forma no nosso dia a dia, né? Me falaram que você não sei o quê, né? Tipo, tá falando mal, alguma coisa, contou lá uma fofoquinha. Quem falou? Então, a gente tem perguntas para quebrar essa geração. Tá todo mundo tal coisa, mas todo mundo mesmo? Será que realmente todo mundo? Eu faço uma pergunta para desconstruir. Né? Às vezes a gente faz pergunta para a gente mesmo, que às vezes a gente, muitas vezes, nós mesmos, caímos nesse vício aí, porque para o cérebro é muito bom, né? Usar isso aqui que vai economizar energia, e não precisa dar detalhe, e vida que segue. Inclusive, para mentir, a gente usa muito essas três questões aqui, ó. Distorce, né? E aí vai, né? Aí vai acontecendo todas as questões. Então, através desses filtros, né? Tempo, espaço, a nossa linguagem, as nossas recordações, nosso modelo de decisão, metaprograma, que são nossos hábitos, né, que estão instalados, vamos dizer assim, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas atitudes. Então, vai vir uma informação, vai passar como se fosse um vasinho. Vai passar cheio daqueles filtros. Aí, depois que passa todos aqueles filtros, nós vamos criar uma representação interna. O que essa informação que veio e passa naquele filtro significa para mim? Então, vai ter um significado. Vamos estar no nível da semântica. Então, às vezes, nós falamos uma coisa a uma pessoa e aquela palavra que tem um significado para a gente, tem um significado, às vezes, parecido, mas muitas das vezes totalmente diferente para outra pessoa. E, às vezes, uma palavra é o suficiente para a pessoa não querer nem se relacionar com a gente. Porque a pessoa está distraída e ela tem um trauma relacionado àquela pessoa, a pessoa cria um bloqueio com a gente, ela não sabe por quê, mas é por causa de, às vezes, uma palavra que a gente falou, ou algum gesto, e aquela pessoa criou um certo bloqueio, uma certa rejeição com a gente. Então, essa representação interna que nós vamos ter através dessa fala, dessa informação, desse som, dessa imagem que nós vemos, vai criar em nós um estado. Que estado? Um estado emocional.
Né? Esse estado vai fazer o quê? Vai mexer na nossa fisiologia. Vai fazer eu me sentir bem, vai fazer eu ficar mais alinhado, vai fazer eu ficar descansado, vai ficar cabisbaixo, triste, né? Então vai mexer em toda a minha estrutura fisiológica. Aí, a partir desse estado emocional, eu vou começar a fazer as coisas. Por isso, às vezes, nós fazemos as coisas de uma forma desanimada, de uma forma animada, de uma forma depressiva, de uma forma ansiosa, porque algum estado emocional criado pelo nosso padrão de pensamento, pelo conjunto de informações, tanto que nós mesmos criamos para o nosso pensamento, que é informações internas, que é a nossa comunicação interna, né? Intrapessoal, ou inter, de alguém de fora que nos trouxe, vai mexer com nossos sentimentos e emoções, e aí nós vamos agir de uma determinada maneira. E essa determinada maneira vai criar em nós um padrão. Porque o nosso cérebro tem uma tendência aqui a repetir padrões, tá? Criar hábito. E isso vai fazer que nós tenhamos um comportamento aqui, debaixo do queixo aqui dessa imagem aqui, ó. Comportamento. E a repetição desse comportamento vai nos levar a um resultado. Então, quando nós mexemos aqui, ó, na informação que chega com a gente, no acontecimento, né, a música que a gente ouve, no palestrante que a gente ouve, no livro que a gente lê, a pessoa que a gente conversa, no grupo que a gente frequenta, essa informação, ela vai passar aqui nos nossos filtros, que esses filtros, de acordo com o tipo de informação que chega, esses filtros podem também sofrer algumas alterações, tá? Que aí é que vai acontecer as verdadeiras mudanças, né? Através dessa tomada de consciência, nós vamos começar a mexer nisso aqui, essas questões, e aí as nossas emoções mudam, nós mudamos a forma de representar algo, nós começamos a olhar uma coisa, e quando nós evoluímos e criamos assim uma nova crença, ou tiramos uma crença antiga, a coisa começa a ter um novo significado. Através desse novo significado, nosso estado interno, nosso estado emocional, ele muda. E essa mudança muda a nossa fisiologia. E aí, o que acontece? Nós começamos a mudar o nosso comportamento. E quando nós mudamos o nosso comportamento, os nossos resultados mudam. Tem até aquela frase aí batida já, né? Não é possível ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? É até um quanto óbvio, né? Mas às vezes é o óbvio que ignoramos é que nos impede de atingir os nossos resultados. Tá? Então, mudar toda essa questão aqui interna é que vai fazer nossos resultados mudar lá. Agora, pode acontecer também ao contrário. Quando nós começamos a mudar o nosso comportamento sem pensar em nada aqui, esse comportamento, por agir diferente, andar com pessoas diferentes, ele vai mexer no nosso estado. E mexer no nosso estado, a nossa representação interna pode mudar, e a nossa forma de pensar sobre aquelas coisas que estão à nossa volta, sobre a nossa vida, sobre tudo, também pode ser alterado. Então, é um processo que ele vai e volta. Qualquer lugar que eu mexi aqui dentro desse processo, vai receber uma alteração. Isso que é a mágica da coisa. Às vezes é difícil nós termos consciência dos nossos pensamentos para poder alterar e mudar nossos resultados. Mas se eu percebo pela experiência de alguém, de um mentor, de alguma pessoa, que tal tipo de comportamento vai me trazer um resultado que eu posso simplesmente ir lá e mudar o comportamento. A partir desse hábito no dia a dia de mexer no nosso comportamento, ele vai fazer com que o nosso estado comece a mudar também. Então, a nossa representação vai mudando e a nossa percepção da realidade vai sendo mudada também a partir da alteração do comportamento. E isso vai fazer o quê? Com que nós começamos a olhar a coisa de forma mais real, porque o cardápio ele não é a comida. Né? Então, o cardápio ele é uma representação. Assim como o cardápio é uma representação, nós olhamos o mundo para fora de nós como uma forma representativa. Para nossa mente, o que importa não é o cardápio, é o significado da comida. É que se for lá no número 13, 12 lá do cardápio, tá o quê? Pizza, o que que tem lá? Hambúrguer. Se eu escolher aquilo lá, a comida que vai vir vai ser aquela que eu escolhi. Então, nosso cérebro ele cria um conjunto de coisas lógicas para ele, para criar representação. Se eu apertar esse botão aqui, vai vir tal coisa.
No início ele vai quebrando a cara, né? Até ele entender que qual botão gera o quê. Igual a gente usar um celular ali, né? Aprender no computador. E através da experiência, percebendo os resultados, o nosso cérebro vai criando aqui. E aí a gente começa a chegar num nível com a nossa conhecimento, né? De experimentar a nossa experiência e saber que eu vou apertando certos botões, ou seja, eu vou fazendo certas escolhas, certas atitudes, e eu vou tendo um resultado de acordo com aquilo que eu já experimentei. Tá? Então, aí, através disso, nós chegamos aqui numa forma de poder alterar a nossa representação interna daquilo que percebemos lá fora. Nós vemos da forma lá fora, tá lá fora da realidade, nós podemos dar um novo significado. É olhar aquilo, questionar, tentar ver de uma nova perspectiva para que nós possamos ter uma nova interpretação daquilo. Então, aí nós criamos 3 modelos básicos de forma de olhar a realidade. Estou falando aqui de forma física, usando os sentidos, né? Tem toda aí a questão também da crença de valores, que é um nível mais a fundo, que a gente vai ver mais à frente. Então, eu posso olhar o mundo de uma forma mais visual. Não quer dizer que eu não vou escutar o som, que eu não vou sentir as coisas. Mas o que acontece? Que a minha mente, pelo meu estilo de vida, pela forma com que ela foi se estruturando, ela criou o quê? Um treino em que para ela é melhor, ela tem uma aptidão, ou seja, uma facilidade maior em criar registros e perceber o mundo de uma forma mais visual. Inclusive, nós conseguimos perceber isso com a forma de falar das pessoas. As pessoas visuais, normalmente, elas são pessoas mais rápidas, inclusive tem uma tendência até a ser pessoas magras, até isso costumo pensar. Elas começam a olhar muito assim com o olho para cima. Então, é uma forma que a gente tem de pistas, nós chamamos de pistas oculares, para perceber o perfil das pessoas. E aí, através disso, o que acontece? Ela tem uma facilidade, normalmente são pessoas muito rápidas, de perceber o mundo através dessa forma. Para essa pessoa, uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Inclusive, são pessoas que não vão gostar muito de ouvir áudio no WhatsApp. Ela prefere ler um texto de 1 metro do que ouvir 30, 10, 20 segundos de áudio. Estou aqui exagerando para vocês entenderem assim, a dicotomia entre um e outro, né? Essa diferença. O auditivo não, é aquele que fica aqui mandando áudio o tempo todo. Ele gosta de áudio, de ouvir, faz pergunta, ele vira a cabeça assim, o ouvido para te ouvir melhor. São pessoas que têm uma forma de falar mais ondulada, têm uma entonação de voz melhor. São pessoas que capricham no áudio porque elas gostam de ouvir. Então, para elas querem falar de uma forma mais aveludada, normalmente tem uma forma assim, muito boa de se ouvir o falar dessas pessoas. E o sinestésico, nós juntamos aí os 3, que é o olfativo, né, o tato, olfato e paladar, que é as pessoas, normalmente, elas já são pessoas mais devagar, porque o cérebro, para processar informações dessa maneira, ele precisa de um pouco mais de tempo. E, às vezes, essas pessoas costumam ser um pouco mais devagar um pouco, elas têm dificuldade, às vezes, em assistir uma palestra de uma pessoa extremamente visual, porque o visual é muito rápido, né, e elas vão um pouco mais devagar, elas querem experimentar. O sinestésico, muitas vezes, é aquele da experiência. Se você fizer um curso para ele, se você não der experiência, coisa para ele botar a mão, coisa prática, é arriscado ele sair de lá e não aprender muita coisa, não. Às vezes, quase nada. Por isso que no curso, por exemplo, de programação neurolinguística, a gente mistura tudo. Então, pessoal, o que vocês têm para questionar até aqui? Acho que o Diego levantou a mão aqui. Fica à vontade, Diego. Faz a pergunta aí. Acho que levantou a mão, estava aguardando um momento especial aqui. Então, queria saber de você o seguinte: você explicou sobre a gente tem essa gama, né? Que você absorve, né, suas culturas, suas crenças limitantes e tal. E como eu uso a programação neurolinguística, porque, por exemplo, eu vejo que eu sou sedentário, vou dar um exemplo, e eu sei que eu quero mudar esse hábito na minha vida, mas eu sempre tenho crenças limitantes que eu sei que eu tenho dificuldade de vencê-las. O que eu posso usar da programação neurolinguística para mudar crenças assim, por exemplo? Processo de autoconscientização. Por exemplo, qual o ganho que você tem
em ter uma vida sedentária? Conforto da preguiça. Pois é. Aí você vê que você vai ter que conflitar isso, através do autoconhecimento. Cara, esse ganho compensa? O que você perde com isso? Depende. Eu é, conscientemente, eu sei que eu não é bom. Eu sei que não compensa para minha saúde, para minha qualidade de vida, mas a minha consciência lógica. Mas a minha consciência emocional é aquela que fica assim, a cama tá tão quentinha, para que você vai fazer isso? Ah, espera mais um pouquinho, espera o tempo melhorar. É esse conflito Isso me aí. pega. Aí entra os sabotadores internos, que é aquele programinha automático que está rodando, ele fica rodando, 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 rodando. O que que vai acontecer? Ele vai gerar um estado emocional. Aí esse estado de quê? De que quero ficar aqui. Não quero sair daqui. Então, qual é o programa que tem que rodar para que eu tenha que sair daqui? Eu tenho que me interiorizar que eu preciso passar por essa dor, vamos falar, né? Sim, porque eu vou ter um ganho ali na frente, por exemplo. Uhum. E que ganho é esse? Porque você fala que você vai ter um ganho, seu cérebro está cagando, desculpa a expressão, cagando e andando para esse ganho. Ele não entende isso. Então, a gente tem que ser específico. Que Bem ganho pode detalhista. ter se você se esforçar? Vou ter saúde, disposição, o que que pode ser? Talvez nada disso, né? Só como exemplo. Entende? Por exemplo, meu objetivo agora atual é mudar essa fase sedentária, porque meu foco é saúde. Então, eu vou ter mais ganho de qualidade de vida, menos doença, mais disposição para realizar, né, outras funções que eu gosto, outras coisas que eu gosto, mais lazer, ter mais disposição para o lazer. Então, Pois é. eu vou treinando isso, né? Tá, você já começou já aí, ó, sem eu te perguntar. Você já começou já a cavar valores. Coisas que são importantes para você. Saúde, disposição, tá? Não ter doença. É, entra junto aí com a saúde, né? Então, que são valores. Saúde é importante para você? Sim, Então, tudo aquilo que você falar assim, ó. O que de importante que eu vou ter se eu tiver uma vida mais ativa, vamos chamar assim. Aí essas respostas são valores. Saúde, posição, mais energia. É importante para você ter mais energia. e para eu botar confrontar vamos falar assim, essa nova perspectiva, eu tenho que eu tenho que fazer isso constantemente. Quanto tempo que eu É, demoro para isso ficar mais instalado, mais no automático, como a preguiça é automática, para que a disposição seja mais automática? o tempo suficiente para o hábito se instalar. Aí isso varia de cada pessoa. Tem umas teorias aí que falam que é 7 dias, uns, outros falam que é 21 dias. Só que isso tudo aí são mapa, né? Que serve para um, não serve para outro. Nós estamos lidando com o ser humano. Tem gente que fala assim, vou começar a academia amanhã. E vai, e pronto. E faz 1 ano, 2 anos, e pronto. Tem gente que vai, que para, desiste, depois começa de novo, depois vai. Cada um tem a sua forma de ir, entendeu? Então nós temos que entender que cada um tem um programa histórico, né? Todo um aparato no nosso ser que cria o nosso resultado. Então, às vezes, não é só você apertar um único botão que nós vamos ter o resultado que a gente quer. Isso é tudo um processo. Tá? A gente se respeitar. Por exemplo, uma coisa que é muito necessária, que as pessoas não confundem, que é uma parte da PNL que eu gosto muito, já é também a parte da neurosemântica, em que a PNL, né, a neurolinguística, que usa o significado das palavras para mudar padrões. Por exemplo, o que significa para você ter força de vontade para você ter uma vida mais ativa? Você falou, vamos dar conceito. Você tinha falado aí, sedentário, é isso? Isso.
vem na preguiça, sedentário. Na sua percepção, qual é o estado oposto disso, que seria positivo? Seria uma pessoa ativa, que realiza, né, várias atividades com prazer. Então, seria a pessoa ativa, vamos chamar assim. Sim, Então, tá. Vamos lá. Então, para você ser uma pessoa ativa, você concorda comigo que você precisa ter força de vontade? sim. Tá. Qual é o conceito de força de vontade para você? Tô falando com você, assim, diretamente, como se fosse um atendimento, mas tenho Certo. certeza que serve para todo mundo aqui, tá? Então, foca aqui no Seria, bate-papo aqui. O que você seria entende por força de vontade? ter uma motivação para aquilo, para despertar esse interesse. Será? Porque se eu não tiver um motivo que me proponha a fazer aquela mudança de hábito, eu não tenho por que sair da minha zona de conforto. Então você não tem um motivo para você sair da sua zona de conforto? Não acho que ele seja forte para ser persistente. Eu sei que agora atual Ah, olha preciso só. para a saúde, mas até quando esse vai ser o motivo que vai me manter me movimentando, por exemplo, né? Então, motivação nada mais é que motivo para a ação. Só que muitas vezes esse motivo, ele não nos leva para a ação. Eu tô nessa fase aí. Então, porque falta força de vontade. E o que que é força de vontade, então? Pegou. Força de vontade é ter força o suficiente para vencer a nossa vontade. Olha que código poderoso. Você se auto-enfrentar. É, por exemplo, olha só. O cara tá lá casado, dá um exemplo. Ele vê a vizinha bonitona. Ele tem vontade de, pelo menos, jogar umas ideias. Ele não faz. Ele tem uma força de não fazer porque aquilo na cabeça dele é errado. Se ele não tiver essa força, o que que ele vai fazer? Ele vai seguir o comando da vontade. Por que que eu usei um exemplo assim até, vamos dizer assim, contraditório? Por quê? Porque é o que acontece muitas vezes. Nós sentimos vontade de alguma coisa e nós vamos deixar o nosso cérebro, né, a nossa mente, obedecer a nossa vontade. E às vezes essa vontade, pela nossa distração, pelo programinha que está rodando que não está legal, ele vai estar em desacordo com os nossos objetivos. Entendeu? Aí o cara tá lá, ele comeu já 2 pratos de comida, o cara, ou a cara, né? E aí tá com vontade de comer mais. Em vez de parar assim, não, eu não vou comer, mesmo com vontade. A pessoa continua comendo. O que que vai acontecer? A pessoa vai entrar em sobrepeso porque está comendo mais do que o necessário. Então, esse é um grande código. Força de vontade é ter força o suficiente para vencer a vontade. Aí o que que vai acontecer? Você educa o seu cérebro. Porque aí a sua razão está começando a ter equilíbrio da emoção. Então aí eu vou te fazer uma contra-pergunta. Já que a força de vontade, eu ter força para lidar contra a minha vontade, aonde que eu vou buscar essa força para me lutar contra ela se eu já sei que eu não tenho essa força agora? Então, aí nós temos a palavrinha chamada disciplina. Tá? Por que que as pessoas elas entendem? Elas acham que ela tem que fazer aquilo que ela tem vontade. Não, você tem que fazer contra a vontade. Você nunca fez nada contra a vontade? Ou muito. Então pronto, viu? Você consegue fazer. A questão é que nós vivemos distraídos. Entendeu? Distraídos. Essa é uma das chaves. Por isso que Jesus falou, grande mestre, orai e vigiai. Entendeu? Para quê? Para Poderoso. sair da distração. Então, orar e vigiar é intenção e atenção. Qual a sua intenção? Ter uma vida ativa, ok? Sim. Então, você tem que colocar sua atenção em coisas que vai fazer você ter vida ativa. Você pode colocar uma música lá, alguma coisa, ler um livro, um filme que de repente você vai ficar motivado. Cara, eu vou sair igual um maluco correndo agora. Você vai. Para começar, a motivação é boa. Mas para consistência, para continuidade, é disciplina.
A forma que a gente tem para poder colocar isso na nossa vida é acordar vencendo. Acordou de manhã? Arruma a cama. Pronto, você já venceu a primeira batalha do dia. Aí o que acontece? A gente começa a criar um padrão. Eu crio um padrão de que eu sou capaz de vencer. Agora a gente acorda, não arruma a cama. Ah, vou escovar o dente depois, primeiro eu vou tomar café. Então você define. Não estou dizendo que um ou outro é certo, não. Mas o que você definiu como rotina e que você quebra ela? Você, que eu estou falando você, não é você especificamente, né? Qualquer pessoa, tá? A gente quebra aquilo que a gente mesmo combinou com a gente mesmo. Toda vez que a gente quebra uma palavra, uma coisa que a gente faz com a gente mesmo, o que o nosso cérebro fala? Aí, você é capaz de cumprir. Você faz. Então, como se a gente estivesse dizendo para o nosso cérebro que nós somos pagos, que aquilo vai. E principalmente quando a gente tem a palavra somos, eu sou, é uma crítica. Porque nós nos identificamos com aquilo. Então, nós queremos tornar aquilo. O homem é aquilo que ele come. E quando nós falamos eu sou algo, é como se eu comesse aquela palavra. Eu me torno aquilo. Você come... e aí tem um grande segredo também. Às vezes nós falamos repetições, né? Ah, vou repetição. Eu sou uma pessoa ativa. Eu sou uma pessoa ativa. Não, você assim, um programa que você poderia implicar. Eu não vou falar, ou você não vai falar, eu sou uma pessoa ativa. Eu sou uma pessoa capaz de ter uma vida ativa. Porque você acredita nisso. Não, você vai começar a falar isso para que você comece a acreditar. As pessoas eu não vou falar isso, não acredita nisso? Claro que você não acredita. Ninguém vai estar acreditando nada. É um negócio totalmente contrário. Agora, se você começar a falar isso e repetir, o seu cérebro aos poucos vai começar a acreditar. E quando ele acreditar que eu sou, ou seja, eu me identifico com isso, ele vai começar a mexer nos padrões de pensamento para ele sentir como aquilo é real na vida dele. Ele vai mudar o seu estado interno e você vai começar a agir daquela forma. Quando eu faço uma visualização, por exemplo, eu estou fazendo, entrando nessa parte. É uma visualização e um ensaio. Eu tô criando para o meu cérebro uma situação que eu não é atual, por exemplo. Por exemplo, eu crio a situação que eu pratico atividade regular. Eu crio essa situação para ele começa a aceitar que aquilo é real. Sim. Começa a seguir Instagram, por exemplo, de pessoas que praticam atividade física, vê, e você, pô, qual o benefício? Aquela homem ou aquela mulher que é bonito, que tem um... Porque o que acontece, cara? Saúde é sinal de beleza. Você não vai ver uma pessoa saudável que ela é feia. Já Entendi. parou pra pensar nisso? É interligado, né? É interligado. Porque o nosso cérebro entende o quê? Se você viu uma fruta saudável, ela é bonita. Uma fruta podre, torta, que está com bicho, não sei o que, ela vai ficar feia, ela vai perder o padrão de perfeição dela. O ser humano também, o ser humano tudo todo que se alimenta de qualquer jeito, que não faz exercício, ele começa a fazer o que? Ele começa a ficar deformado. Ele perde a sua beleza natural. Então, se você, pô, pode ser, é importante para você beleza corporal? Porque eu quero fazer atividade física, para eu ter um corpo mais belo, mais saudável, para eu ter uma aparência melhor, para eu ter mais energia. Procure aquilo que é importante. E outra coisa, aquilo que você. Olha só o padrão aqui, galera. Traga atenção aqui um pouquinho. Aquilo que você pensar ou sonhar que pode, comece. Porque ousadia positiva traz consigo algo mais que sublime e poderoso. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência humana não está no hábito. Aliás, não está num único fato, mas está no hábito. Então, tudo que você quiser criar excelência, você precisa repetir, você criar um hábito. Igual dirigir. Você começa a dirigir, você presta atenção no freio, não sei o quê, e é uma confusão danada. Quando você vai dirigindo, você vai criando um hábito, você pega o seu carro, você vai para outra cidade e você não lembra nem a estrada. Chegou lá, mas eu cheguei aqui, mas não lembro nem o sinal que abriu, que fechou, a cancela do pedágio que você passou. Por quê? O seu subconsciente já começa a dirigir para você. Porque você criou um hábito, você instalou um nível de desenvolvimento, de competência, em que você não precisa nem prestar tanta atenção. Então, aí acontece a mesma coisa, por exemplo, começar a fazer atividade física, às vezes a gente tem que ir contra a vontade. No primeiro dia, se for na academia, por exemplo, o corpo vai doer tudo, porque o músculo está dormindo, e agora ele está sendo acordado.
Só que tem os benefícios. Por exemplo, eu estava tendo muita crise de ansiedade. Comecei para academia e diminuiu. Tem coisas que eles vão além da nossa mente. Não adianta ficar pensando lá naquele quadro bonito da visualização. Se eu não for para ação, eu vou ficar estressado. Há uma necessidade corpórea de movimento. Entendeu? Sim. Só que, às vezes, a motivação só não vai ser o suficiente. Tá? Não é. Uma Às luta vezes interna, né? é o suficiente para começar, mas para continuar, não. Cara, pode ser o que for na sua vida, que vai ter dia que a gente vai ter que fazer uma coisa e naquele dia eu não tô com vontade de fazer aquilo. Isso vai ter que fazer. Mas nesse caso, o cérebro ele não vai começar a criar novas, assim, novas armadilhas. Por exemplo, eu estou sedentário, beleza? Eu vou começar, eu preciso sair do sedentarismo. Mesmo sem vontade, eu vou sair de serviço 3 vezes na semana. Eu vou fazer uma aula de academia. Aí Uhum. eu começo a fazer. Daqui a pouco eu já estou ali, mesmo que eu esteja naquele automático já fazendo, mesmo contra a vontade, ele vai achar uma outra desculpa para mim. Ele fala assim, essa desculpa já não está colando com ele. Ele vai achar uma outra desculpa para me tirar daquele foco. Ele não mudaria assim? Pode ser. O problema é que as pessoas elas têm dificuldade em. Elas. Deixa eu achar a palavra melhor aqui. As pessoas ficam resistindo muito. E tudo que você resiste, você persiste. Ou seja, a pessoa foi lá, eu vou fazer uma dieta, eu vou para academia. Ela vai lá, e de repente ela não consegue ir por causa de alguma coisa. Ah, eu não vou mais não. Vou fazer assim. Não fui ontem, ah, não vou mais não. Cara, você não foi ontem. Você tem uma vida inteira pela frente pra você continuar vindo. Ah, você não comeu ontem, você saiu da dieta ontem, mas e o resto da vida você vai ficar por causa de um dia? As pessoas elas querem usar aquilo como desculpa. Porque elas estão distraídas, elas não têm força de vontade. Ou seja, elas não estão dispostas a fazer as coisas contra a vontade. O grande mestre lá disse: aquele que quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. Seja o que você for fazer na vida, seja o que for, vai ter um dia que você vai ter que fazer contra a vontade. As pessoas não querem fazer as coisas contra a vontade. Essa é uma das maiores chaves que as pessoas têm. Por que muitas pessoas têm sucesso? Porque elas são especialistas em fazer as coisas contra a vontade. Ela chega, eu tenho que fazer isso aqui porque isso vai me dar resultado, então não quero saber se estou com vontade, eu vou fazer. Aí o resultado vem. Lá na roça, nós vamos supor, setembro, mês de plantar milho. A gente planta milho. Por exemplo, o cara chega lá, choveu aquela chuva lá dia 7 de setembro, lá no dia da independência, a plantar milho. O cara, não tô com vontade de plantar milho, não. Não plantar milho hoje, não. Aí ele passa lá, aí lá no dia 20, já secou a terra, todo dia o cara planta milho. Como é que ele vai colher milho? Certeza não. Então, é isso que as pessoas fazem. Está na hora certa de fazer tal coisa, é a hora de fazer, e elas fazem o quê? Elas deixam para depois. Procrastinam. Porque as pessoas não aprenderam a procrastinar. As pessoas precisam aprender a procrastinar. Mas como assim, Jack, aprender? Porque assim, a pessoa precisa aprender a procrastinar, porque é impossível o ser humano não procrastinar. Sim. Tudo que você fizer, você vai estar fazendo aquilo, você vai estar procrastinando todo o resto. Acho que essa autoavaliação de hoje eu vou me dar um descanso, hoje eu posso falhar tal treino, hoje é o que a gente entra no escorrega, né? Ah, já que eu não Você fui hoje, não fui, amanhã hoje também não vou não, porque hoje também eu mereço. Aí o que acontece? Então, você precisa o quê? Não resistir. Poxa, eu falhei, sei lá, eu não deu para eu ir, pronto. Passou mal, espirrou, gripou, tá, passou essa fase. Bora lá, vida que segue. Rumo ao foco. É que as pessoas também não sabem o que elas querem, é difícil. Tem que ter claro o que você quer. Tá? Clareza, né? Aí você vai usar o quê? Imagens, ouvir coisas, sensações que vão fazer você atingir o seu objetivo. Que cena que você pode imaginar, assim, que você gostaria de ter no futuro na sua vida,
que ia ser consequência de uma vida mais ativa? Eu correndo, fazendo uma corrida de rua, por exemplo. Você gosta de correr na rua? Eu gostava. Ultimamente eu não gosto mais, não. Você gosta Mas de outra atividade agora? no momento eu vou voltar, eu vou entrar na academia. Para mim sair dessa zona de conforto e é o que vai me dar mais possibilidade de não falhar. Eu vejo a academia ali, eu tenho aquele local certo, eu tenho aquela disponibilidade de horário que encaixa nos meus horários, né? Tenho, né, tipo assim, é porque tá frio, ou tá chovendo, mas é um local que eu não vou deixar de fazer por causa disso, porque lá é fechado. Então, assim, já é um lugar que eu vou minimizar as possibilidades de eu não ir fazer. Porque a Tem rua duas, sempre tem, tá chovendo, tá frio, Uhum. Você tem isso duas formas de alcançar a mesma coisa. Uma pode ser menos interessante, que é tentar não falhar ou buscar ser assertivo, buscar resultado, atingir a meta. Quando você tenta não falhar, você foge do negativo, provavelmente você vai ter o negativo. Então, por isso que eu tô falando, tem que ter clareza do que você quer. Eu quero vitalidade, eu quero superação. Agora, se você falar, eu vou para academia para tentar não falhar. Inclusive, na academia tem até um negócio de treinar até a falha. Mas aí tem um outro significado isso, né? É que a sequência de falha, quando o seu músculo falha, é que você atingiu o ponto máximo de superação. Entendeu? Então, o que acontece? Aí tem as pegadinhas do significado da palavra. As pessoas têm preconceito por falhar, acham que não pode falhar. Depende. O sucesso é um conjunto de fracassos. De uma forma alinhada que leva o propósito final equilibrado e a sua consistência. eu pensei na academia porque foi o que você falou, é a questão da disciplina. Ótimo. Eu acho que Ótimo. a academia acho que vai ser uma forma, pelo menos para mim agora, né? É a forma que eu achei que mais assertiva de eu ter a disciplina. Eu tenho que ir na academia, tipo assim, eu tenho um compromisso com a academia às segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Então, opa, já botei um objetivo, um compromisso, eu tenho que ter disciplina de ir cumprir esses dias, pelo menos esses 3 dias, por exemplo, É. entendeu? Então, Não, assim, quando você faz isso dessa forma, você vê que você desenhou assim, a sua mente ela entende. E quando você vai começar amanhã? Amanhã é quarta. não, mas eu tô. Não, acontece. Eu entendi, só para Eu poder tive dar uma doente pilha. recentemente. Tive uma crise de infecção de garganta, uma queda de imunidade muito grave. E agora eu estou me estruturando para isso. Então já Aí vou você tem que se começar agora recuperar. esse mês. Malhar Eu doente não já dá certo, tenho um não. nutricionista marcado, que é para isso, né? Relacionado a me juntar. Então quero linkar um com o outro. O acompanhamento do nutricionista para aumento da imunidade com a academia para poder aumentar a saúde também e tal. Eu disse assim, eu vou manter a dieta porque eu preciso da dieta para ter resultado na academia. Vou manter a academia para manter a dieta. Então eu pretendo linkar os dois para ter mais disciplina ali, mais organização. Show, e um ajuda o outro. Uma boa alimentação vai te ajudar a ter energia. Isso Então é isso o aí. que eu pensei. Então, aí você vai buscar aí, ó, Facebook, Spotify, né? Cuidado com os bulos aí, ó, que é o sinestésico. Tem um exemplo aqui de coisas, né, que são comunicação aí na tela aí, ó, para a pessoa se conectar com um tipo de comunicação, né? Facebook, o Instagram. O YouTube também é, né? Só que é visual e auditivo, né? O Spotify que é mais. Agora mudou muitas coisas, né? Aí tem os filtros que eu falei aquela hora, ó, generalização, distorção, omissão, a nossa história, nosso perfil, crença, valor de decisões. Nosso metaprograma vai, através daquilo que a gente vai chegar na informação, nós vamos criar aquela representação interna. O que significava para você fazer atividade física? Para mim significa uma mudança na qualidade de vida, principal. E antes significava o quê? Antes da nossa conversa. Antigamente eu achava que atividade física era para ter um corpo bonito, corpo desejável, né? Se sentir atraente.
Qual o Hoje em significado dia é negativo que tinha? consequência. Oi? Qual o significado negativo que tinha? A ponte você, não quero fazer isso não, que isso? Eu achava que antigamente o resultado era demorado. Ah, tem a ver com o tempo, né? Isso, tipo assim, o tempo para poder ver por exemplo, perder 5 quilos. Eu achava que demorava muito para aquilo. Ou então para poder ganhar uma definição muscular. Então era algo que para mim desmotivava. Mas como agora eu mudei a chave, o corpo se vindo, né, vai ficar musculoso. É consequência, não é o que eu estou buscando mais. Ah, você fez um alinhamento de valores, tá vendo? Então, saúde, qualidade de vida, energia está em primeiro lugar. Sim. É isso? Então você mudou o significado interno, tá vendo? Quando Na você muda o marra. significado interno, a probabilidade de você mudar as suas ações, seus pensamentos sobre isso, são muito mais consistentes. Automaticamente você muda o comportamento. Agora eu tenho um comportamento da pessoa que faz academia. Se eu tenho o comportamento da pessoa que faz academia, que resultado que eu vou ter? Um corpo saudável, definido, energia. Aí eu vou criar nesse hábito e vou reforçando aquilo. É. E aí eu vou ter um destino de ser uma pessoa saudável. Eu entrei na academia umas 3 vezes já. Eu fiquei 6 meses, 3 meses. É assim mesmo. Eu tenho que ter A parte da corrida de esse rua amor, é a parte que às eu vezes, de um mantive alto mais tempo. perdão, de falar assim, pô, eu não continuei. Não tem problema, vida que segue. Tá? É Sim. cuidado com a alucinação. Tá? A alucinação é quando nós vemos uma coisa de forma real. Irreal, perdão. E aí é quando nós não percebemos a qualidade das coisas. Tá? Então, você falar com a pessoa assim, ah, fulano é uma pessoa muito inteligente. Isso é uma alucinação. Por quê? Porque os meus sentidos podem estar vendo isso através do meu significado interno. Para outra pessoa, aquela pessoa pode não ser inteligente. Mas se eu disser para aquela pessoa, ó, o André, ali, vamos supor, nem estou vendo, mas meu aparelho aqui ficou preto e branco. Não dá aqui. Dá uma hora aqui, ele entra aqui no. Vou falar assim, ó, o André tá com a blusa azul. É azul sua blusa, né? Isso. Então, ninguém vai me questionar. Não vai questionar. A blusa dele é azul, é um padrão universal de cor. Agora, o André é um cara bacana. Tem pessoas que podem não achar. O que eu quero dizer com isso? A alucinação é tudo aquilo que eu vou falar com a minha mente de uma forma que a minha mente não vai compreender. Ah, eu quero melhorar de vida e ir para academia. O que é melhorar de vida? O meu cérebro não vai compreender o que é se melhorar de vida. Mas você vai me dizer, Jack, eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu tiro R$ 1 do bolso e te dou. Você ganhou mais dinheiro, mas é isso que você quer? Tem que ser bem detalhado para o meu cérebro entender que o porquê daquela situação que eu estou fazendo, por exemplo. Já quer? Acho que travou, hein? Travou? Parece que o dele caiu. Eu acho que caiu, tá? Travou, Saiu. travou. Sim. Deixa eu ver aqui, ó. Travou, eu acho que ele saiu. Eu acho que caiu. De qualquer forma, já deu mais de uma hora aqui. Eu acho que. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver, cara, que eu acho que já foi bom, né? Foi ótimo. Foi ótimo. Teve uma sessão de PNL aqui. Pois é. Deixa eu ver aqui, cara, aqui. Bom, gente, então vamos finalizar por aqui mesmo, né? E eu acho que ele já. Ele não. Não, ele caiu mesmo. Não entendi, mas ele falou que foi o tempo também, não sei. Alguma coisa fez que ele caísse. Então, vou fin... deixa eu ver aqui. Ele voltou? Só para agradecer aqui. Jack, tá aí? Alô? Jack, tá aí? Opa! Aqui, a gente vai finalizar mesmo, né? Gratidão por. Nossa, foi uma aula incrível. Muito conhecimento aqui. Conhecimento incrível aqui. Gratidão, tá? Gratidão. Teve até sessão de PNL gratuita aí. Cara, transbordo, cara. Gratidão, tá? Obrigado, Janaína, por estar fazendo essa ponte, ter feito essa ponte. Gratidão, tá? Boa noite, gente. Finalizamos por aqui. Gratidão, Jack. E que Deus te abençoe e continue fazendo seu ótimo trabalho. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Jack tá de volta. Caiu de novo. Esqueci.